Louvado seja Deus que eu estou aqui mais uma vez para estar passando para todos vocês, telespectador, você que está agora me assistindo neste canal, justamente um tema que geralmente as pessoas costumam dizer: eu sou filho, mas eu sou filho de Deus. E eu pergunto, somos todos filhos de Deus? Eu quero te responder dizendo o seguinte: não. Mas isso com base e fundamento nas Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27 fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o 2:7 fala também, só textos que vão dar base ao argumento: criação de Deus. Deus criou céus e terras, criou os animais, também criou o homem. Então isso quer dizer que todos nós somos criaturas, obra das mãos de Deus, feituras de Deus. Mas, sendo assim, nós precisamos entender que se faz necessário que o homem entenda que ele pode se tornar filho de Deus. E qual a condição? Crer no nome de Jesus. A palavra nos mostra que quando Jesus veio, então ele veio para o que era seu. Estava se referindo à linhagem, o povo de Deus ali em Israel. Mas lá no Evangelho de João, no capítulo 1 e o verso 12, diz assim: a tantos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, independente de ser da linhagem de Israel ou não, todos aqueles que passaram a crer no nome de Jesus, então eles receberam o direito de ser chamados filhos de Deus, deixando de ser criaturas para passar a ser filhos. Esta é a vontade de Deus para a vida de todo aquele que foi criado à imagem e semelhança do nosso Deus, que afinal de contas nós somos feitos para o louvor da glória do Senhor. É tanto que todo homem, independente da raça, da cor, da sua nacionalidade, ele tem em si o espírito de adorar. Ou ele está adorando ou cantando de forma certa ou errada, mas isso ele faz de forma natural. Porque fomos criados justamente para adorar a Deus. E como tornar-se filho de Deus? Se faz necessário, primeiro, acreditar que Jesus veio para trazer vida e trazer também uma reconciliação. Se faz necessário que o homem também queira aproximar de Deus pela fé, e isso vai lhe dar direito a reconciliar-se com o Senhor. E quando isso acontece, aí Romanos 10, 9 e 10 diz o seguinte: que com o coração crê e com a boca confessa, justamente para a justiça. E todo aquele que confessa a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, então passa a ter direito à salvação. E automaticamente, a partir deste momento, ele passa a ser chamado filho de Deus. Deixando o estado de criatura, de um ser criado, para justamente a condição de filho. E vocês sabem que, na condição de filho, os direitos legais, com certeza, eles são maiores e evidentes, pois o filho tem direito à herança, se torna herdeiro, passa a ter direito nas posses, e então isso realmente é importante que você entenda que ser filho é acreditar justamente na salvação que está em Cristo Jesus. Mas também para ser filho, se faz necessário, apesar do texto que já apresentei, mas o Atos 3,19, que eu gosto muito desse texto, diz o seguinte: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Mas também em Atos 2,38, a palavra diz que depois que Pedro esteve pregando, como aconteceu ali no dia de Pentecostes, que Jerusalém foi invadida por várias gentes, de várias nações estavam ali, existiam vários idiomas, várias línguas reunidas no mesmo lugar, e de repente os discípulos ali, os apóstolos, foram cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em língua, idiomas. Ou seja, cada pessoa estava sendo evangelizada naquele momento. E quando Pedro, então, faz o seu discurso e apela, quase 3.000 almas se rendem ao Senhor. Então, isso quer dizer que aquelas quase 3.000 almas saíram da condição de criatura
para ser chamados de filho. Então, o filho passa a experimentar do favor de Deus, da graça de Deus. Então, você que agora está me assistindo, entenda que não é uma questão de um argumento do pastor Ezequiel, mas é um argumento bíblico, é um argumento da palavra do Senhor, é base bíblica. Então, você pode tomar isso para a sua vida, você que ainda, se por acaso, não tomou uma decisão ao lado de Jesus, lembre-se, Deus quer ter você como filho. Efésios capítulo 2, os versos 4 e os versos 8, fala justamente sobre a graça. E aí diz, pela graça sois salvos por meio da fé. E aí, resultado, quando o homem abraça a graça do Senhor, quando ele abraça a salvação em Cristo por meio da fé, ele recebe automaticamente a condição de filhos, de passar a ser herdeiros de Deus, ser conhecido como alguém que é agora detentor justamente de um direito dado pelo próprio Deus, passando a ser herdeiro. 1 João, a palavra do Senhor nos mostra no capítulo 3, ele chamando o seguinte: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Parte A do verso 2 do capítulo 3 de 1 João. Então, agora, amados, somos filhos de Deus. Isso porque o homem tomou uma decisão, fez uma decisão, e agora ele quer andar com Jesus, ele quer viver com Jesus, ele quer seguir os passos de Jesus. Então, ele passa agora a ter o direito de ser chamado filho de Deus. Mas aos Colossenses também, no capítulo 1 e o verso 20, também nós temos um texto que fala sobre essa questão de filhos, e é vontade de Deus que você seja filho, que você realmente se entregue a Ele como realmente um filho. 1:20 diz assim: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, por intermédio de Jesus, ele nos reconciliou. Chamou a criatura e disse: venham para cá, e você agora vai passar a ser filho, ter direito de filho. E eu quero dar vamos dizer assim, uma voltando lá para o Antigo Testamento, no livro de Provérbios de Salomão, nós encontramos no capítulo 2:1, no 5:1, e também 3, de 1 a 6, quando o Senhor começa chamando o homem, tratando de filho, todo aquele que realmente abraça a fé nele, então ele tratando como um filho, dizendo o seguinte, a expressão que ele usa: filho meu. Se atentares à minha voz, se atentares às minhas palavras, então ele sai aconselhando, orientando a todo aquele que quer entrar nesta condição de filho. E eu quero ler para você, que está assistindo, justamente o que está em Provérbios 3, de 1 a 6. Você pode depois conferir na sua Bíblia, na sua casa, fique à vontade. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade, a felicidade, ata ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, ele trata-nos como filho a todo aquele que o recebe, a todo aquele que passa a querer a sua vontade em sua vida. Mas ainda, eu gosto desta palavra, Romanos no capítulo 8, nos versos 14, ele também vai estar falando o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que com ele também sejamos glorificados. Entendeu agora? Há poucos instantes eu estive falando para você que passa a ter direito.
a condição de filho e não de criatura. Os filhos têm direito à herança, o filho tem direito às partes que pertencem à família, ao pai. E quando você, pela fé, abraça ao Senhor, você passa a tornar-se um membro desta família, a família de Jesus. E Ele quer que justamente você entenda que essa é a sua vontade para a sua vida. Lógico, o homem tem o direito de escolha, nós temos esse direito. Mas eu espero que você esteja escolhendo o melhor, porque Deus quer te tratar como filho. Aos Hebreus capítulo 2, verso 5 e verso 6 diz assim: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por eles for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Eu quero te dizer que, mesmo estando na condição de filho de Deus, Ele cuida e trata de nós como um pai cuida e trata de um filho. No momento da repreensão, repreensão. No momento do castigo, se for necessário, castigo. Isso porque Ele ama. O castigo, a correção, é justamente para nós não sairmos dos trilhos e andarmos na presença dEle, fazendo a sua vontade, porque não só agrada ao Senhor, como também traz benefício próprio para mim, e Deus quer que esse benefício também alcance você, que você seja alcançado por este benefício maravilhoso. E para fechar, para finalizar, eu quero voltar para justamente 1 João, no seu capítulo 3, no verso 2, parte B, que diz o seguinte: Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, Ele está se referindo a Jesus, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E esta condição não terão direito as criaturas, e sim somente os filhos. Pensa nisso, porque ainda está em tempo. A oportunidade, o dia é hoje. E você, onde quer que esteja, lembre-se disso, que você ainda está em tempo de rever, de recuperar e correr atrás, vamos dizer assim, do tempo perdido e chegar para a condição de filho, que esta é a vontade de Deus. Que Deus abençoe você. Obrigado pela sua atenção.